Geocentrismo, a postura e a busca do homem ereto. Nós somos geocêntricos. Geocentrismo é, dentro de nossas verdades, uma linha reta imaginária que, iniciando no ponto central do alto da cabeça, passa pelo centro de todo o nosso longo eixo, cruza o centro do triângulo de sustentação, formada pelos nossos pés, e atinge, por sua vez, o centro exato da Mãe Terra. O geocentrismo, através do trabalho gigantesco de um grande número de cientistas, como William Reich, Hal Owen e outros, constitui-se hoje em uma das maiores referências de saúde para a biologia humana. Quanto mais próxima estiver a nossa postura do geocentrismo, mais sadios, mais inteligentes, mais humanos seremos. Hoje, quando abrimos as fronteiras do pensamento e somamos nossos conhecimentos a outros já implantados nesta era de abertura da comunicação científica, visualizamos um grande crescimento do homem atual e começamos a analisá-lo como Homo sapiens postural, Homo sapiens postural. Começamos a lutar por uma verdadeira realidade biofísica e não nos submetemos mais a situações de condicionamento racional. A razão e a ciência lutam agora para intervir nas deformações biológicas provocadas pelo processo cultural. Embora admitindo que as deformações da cultura são muitas vezes o preço da evolução da raça humana, percebemos que o momento exige que se trabalhe para recuperar a possibilidade funcional completa do ser humano. Após fugirmos pelas deformações culturais dos nossos padrões posturais verdadeiros, entendemos agora como deve ser estruturalmente o corpo humano. Essas pretensões não são perfeccionistas e nem eugênicas, mas de saúde. Aquilo que entendemos como sendo o mínimo necessário para a nova explosão vital do homem. Todos esses conceitos de postura, de vida, não excluem em absoluto a cultura, mas se colocam apenas como uma nova compreensão do homem. Descobrimos que quanto mais saímos do equilíbrio geocêntrico universal, mais vão aparecendo as disfunções, as mazelas, as doenças. Descobrimos que quanto mais saímos do equilíbrio geocêntrico universal, mais vão aparecendo as disfunções, as mazelas, as doenças. O geocentrismo é uma das vigas mestras em que nós, dentistas cibernetas, nos apoiamos. Sem o domínio da dinâmica do geocentrismo, jamais se poderá compreender a dimensão do nosso trabalho. E jamais um profissional, um cirurgião dentista, por mais conhecimentos que tenha da odontologia, terá condições de dosar, de centralizar e deposicionar um aparelho de correção de postura. A biocibernética bucal descobriu que a boca funciona como um estabilizador-chave de equilíbrio do sistema postural. A postura do homem é dinâmica. Somos um boneco desequilibrado e só nos mantemos em pé graças à contração constante de centenas de músculos, até quando estamos parados. Mesmo na ausência de qualquer movimento desequilibrante exterior, o simples efeito da respiração nos jogaria ao solo se não fossem essas contrações musculares constantes. As compensações de equilíbrio,
a série imperceptível de forças mecânicas e proprioceptivas, tão exaustivamente estudadas pelos cientistas acima citados e de maneira especial pelo brasileiro José Ângelo Gaiarsa. A mandíbula é presa à cabeça apenas por músculos. Funciona como uma verdadeira gangorra em relação ao restante do organismo. Compensa e percebe sensorialmente todos os efeitos de deslocamento orgânico, através do deslizamento dos dentes inferiores nos superiores pela curva de compensação, a curva de Spee. Quando os dentes se tocam, apoia-se a estrutura óssea completa. Todos os ossos estão relacionados, sendo o efeito mandibular a situação de equilíbrio do sistema postural. Se analisássemos o homem com a ausência do campo gravitacional, entenderíamos de uma forma mais simples. A mandíbula realiza a compensação das situações mecânicas resultantes da cabeça. Não podemos dissociar sua atuação real dentro do sistema esquelético. Os princípios de ação-reação resultantes são considerados num nível global e não somente num sentido local ou regional. O homem, quando se desloca e se deforma no espaço, compensa esses movimentos engolindo, tocando seus dentes, deslizando o maxilar inferior no superior. Daí, constatarmos que o homem, quando perde seus dentes ou quando perde as curvas de compensação de sua arcada dentária, perde também muitas de suas possibilidades de movimentos. A criança só anda e só se coloca na posição ereta quando nascem os seus dentes de leite, quando consegue tocá-los. Não é de admirar, portanto, a importância da boca e dos dentes para a manutenção do equilíbrio geocêntrico. O indivíduo sai da sua postura em relação do deslizamento dos maxilares para frente, para trás ou para os lados. O maxilar sofrendo deslizamentos, automaticamente a cabeça acompanha. E a cabeça, saindo da postura geocêntrica, desequilibra os órgãos nobres responsáveis pelo equilíbrio funcional de várias partes do corpo. O maxilar sofrendo deslizamentos, automaticamente a cabeça acompanha. E a cabeça, saindo da postura geocêntrica, desequilibra os órgãos nobres responsáveis pelo equilíbrio funcional de várias partes do corpo. Todos os fenômenos vitais são fragmentos de uma unidade onde a parte e o todo fazem parte de um único e grande conjunto. Na cabeça se encontram órgãos reguladores do automatismo que, quando desequilibrados, alteram e desequilibram todo o funcionamento do organismo. É ali que se encontram, por exemplo, o bulbo e a ponte do varólio, responsáveis pela regulagem do nosso sistema respiratório, digestivo e circulatório. Seu funcionamento correto exige o equilíbrio em relação ao geocentrismo universal. Se a cabeça pende mais para trás, mais para frente ou mais para o lado, começam as implicações funcionais. Se a sua saída do equilíbrio é de alguns instantes e a maior parte do tempo permanece em postura geocêntrica,
Os mecanismos de compensação impedem que qualquer coisa aconteça ao organismo. Mas se esta postura é constantemente inadequada, começam as complicações. No classe 2, o deslizamento da mandíbula para trás provoca uma série de alterações em seu sistema postural. Quando retrui a mandíbula, a cabeça vai para a frente. As curvas colunares se acentuam, o centro de gravidade e a linha central geocêntrica se desviam, obrigando a forçar as rotações de rótula para manter o equilíbrio. Nesta situação de compressão postural, a bateria muscular costal retesada coloca o indivíduo numa situação de inspiração crônica, de bloqueio da expiração. Ao mesmo tempo, há um desvio de postura do bulbo que se excita, provocando disfunções do automatismo digestivo. Todo classe 2 é muito sujeito a problemas digestivos, respiratórios e brônquicos. Já o classe 3, com deslizamento para a frente da mandíbula, tem a coluna mais ereta, dirige-se numa postura agressiva e suas disfunções são de ordem mais dinâmica e de menos mucos. Dificilmente um classe 3 sofrerá de bronquites, rinites e úlceras gástricas. Os seus problemas são circulatórios e eles estão mais sujeitos a infartos, problemas de coração e de circulação. A importância terapêutica desta abordagem postural geocêntrica se torna ainda maior quando se sabe que os trabalhos de correção postural, como a antiginástica, os métodos de Reishi e Lowen, entre outros, não conseguem liberar a situação da mandíbula retruída. Assim, os tratamentos pelos princípios da biocibernética bucal permitem a facilitação desses trabalhos com prognósticos mais satisfatórios para os pacientes. Por tudo isso, a importância da boca e dos dentes precisa ser redimensionada urgentemente por todas as áreas terapêuticas e de maneira especial pela odontologia. O brasileiro não tem boca. A primeira coisa que se faz num brasileiro de poucos recursos é recomendar a extração de todos os seus dentes. Dentro da biocibernética bucal, descobrimos que o enfoque precisa ser outro. Dificilmente se deve extrair um dente e o que importa mais é que busquemos a função para além da estética pura e simples. As más formações bucais não podem continuar sendo resolvidas com cirurgias irreversíveis. Existem infinitas terapêuticas corretivas, não sangrentas, e a biocibernética bucal é farta desses recursos. É só uma questão de dar possibilitação ao homem para reagir. A rigor não existem idades e a faixa que costuma apresentar algumas reações negativas. Algumas resistências à mudança e ao tratamento é a que vai dos 30 aos 45 anos. Antes daquela e depois desta, as respostas são imediatas e muito alentadoras. Acreditamos que isso se deva ao fato de que antes e depois da maturidade os indivíduos estão mais desbloqueados das obrigações sociofamiliares. Os pacientes em plena força de suas atividades sociais geralmente são mais preconceituosas, mais autossuficientes e ainda iludidos com o sistema
desgastante do consumo. Mas, mesmo naquela idade difícil dos 30 aos 45 anos, alcançamos terapias rápidas quando trabalhamos em sistema de entreajuda com outras áreas clínicas.